Muito bem, parece que nós estamos ao vivo, certo? Esperar um minutinho, vou entrar no pessoal, esperar o pessoal chegar, certo? Tudo bem com vocês, gente? Boa noite. Livezinha hoje diferente, né? Hoje nós vamos fazer a leitura da Bíblia, né? E ao mesmo tempo comentar sobre algumas coisas, e eu vou recomendar um livro que vai ajudar vocês na compreensão de certos livros da Bíblia, certo? Então eu vou tentando nas lives sempre conciliar o conteúdo com a indicação de algum livro que está relacionado ao conteúdo da live, certo? E hoje vou começar isso aí, a minha próxima, né, permitindo Deus, também devo fazer a mesma coisa. Então eu vou fazer isso aí justamente para não somente agregar conteúdo para vocês, conteúdo bom, mas para também indicar boa literatura, boa teologia, bons livros aí para a gente adquirir mais conhecimento e mais sabedoria, e mais informação, mais coisa boa, mais coisa edificante, mais bênçãos para nós. Ok, pessoal? Vamos guardar mais um minutinho, o pessoal chegando. Certo? Quem chegou já clica nesse aviãozinho aí, já manda pro seu amigo, pra sua amiga aí no Instagram, no direct, para chegar junto, certo? Conto com vocês na questão do feedback. Deixa eu só conferir o sinal aqui. O sinal parece que tá ok. Manda pro seu amigo aí. Me avisa aqui se a imagem tá boa, se o som tá bom, como é que tá o retorno. Vocês estão me vendo, me ouvindo direitinho, certo? Pra gente já entrar aqui nos assuntos da live. Eu bebo muita água, gente, quando eu tô olhando pra tela, justamente porque eu fico meio nervoso, aí a boca vai secando, naturalmente. Aí eu acabo que eu bebo. Agora mesmo, eu tava preparando o texto para os textos, né, que a gente vai ler aqui. E aí a gente. Aí eu tava aqui preparando o texto e tal, e trouxe uma caneca de água pra cá, né? E enquanto eu tava lendo o texto, tava bebendo água. Quando eu percebi, eu tava preparando o que eu ia falar pra live aqui, já tinha bebido a caneca d'água. Então, eu bebo muita água, gente. Bebo muita água, então vamos maneirar aqui para a água não acabar antes de acabar a live. Senão minha voz acaba antes de acabar a live. Braeren chegou, meu bem. De noite, o Fael tá aí. Que isso aí, de noite? Suelen, boa noite para vocês. Certo? Manda essa live aí pros seus amigos, gente. Clica nesse aviãozinho aí, manda um direct pro pessoal aí, para mais gente chegar junto. Certo? Então, gente, hoje é dia 7 de abril de 2021, certo? Hoje é um dia bastante corrido aí, né? O Supremo Tribunal Federal se reuniu hoje, o plenário se reuniu para julgar uma das ADPF, né? A arguição de descumprimento de preceito fundamental, onde essa ação questiona o decreto de proibição da atividade religiosa lá no estado de São Paulo. Certo? Eu até postei nos meus stories, mas se você não viu, vou falar aqui para vocês agora. Essa não é a mesma coisa da ação do Cássio Nunes, né, do ministro Nunes Marques, né, Cássio Nunes Marques. A Nunes Marques é em relação ao Brasil inteiro, né, é sobre os prefeitos e governadores não poderem restringir a atividade religiosa, mesmo que em tempos de pandemia. Certo? Essa ação que foi julgada hoje, julgada não, só o Gilmar Mendes que voltou, esse processo que o STF se reuniu hoje, o plenário, é em relação somente ao decreto do Estado de São Paulo. O Brasil inteiro é na outra ação que é relatada pelo ministro Nunes Marques, ok? Então é outra coisa, são coisas distintas, ok? Mas obviamente o resultado dessa, que está sendo julgada primeiro, por certo vai impactar na ação da DPF, que é relatada pelo ministro Nunes Marques. Okay? Por certo. Então, provavelmente o resultado que tiver nessa vai ser o resultado que vai ter na outra. Então, vamos esperar, né, e torcer para que
o STF seja, mais uma vez, racional, né, razoável, né, entenda, né, pela liberdade de crença e liberdade religiosa, mesmo em tempos de pandemia. Certo? É interessante nós percebemos que as igrejas, né, a ANAJURE está representando lá, o IBDR, né, que é o Instituto Brasileiro de Direito Religioso, todos esses estão postulando, gente, não é uma permissão para aglomerar, certo? De forma irresponsável, certo? Mas é garantir uma proteção, uma liberdade que é garantida pela Constituição Federal, certo? Hoje teve um rapaz lá que estava com uma amicus curiae, eu acho que ele era de algum partido, que ele falou o seguinte, que o pessoal, né, os religiosos, não estão querendo se reunir livremente, né? Eles estão querendo o privilégio de se reunir, de se aglomerar, certo? Nenhuma dessas ações está buscando isso, certo? Existe pastor responsável, existe padre responsável que está aglomerando, né? Que mesmo há tempos atrás, estava bem na igreja sem restrição nenhuma, que não tinha distanciamento, que não tinha uso de máscara, que não tinha álcool em gel, que não tinha medição de temperatura, que não tinha nada. Tinha, certo? Infelizmente tinha, mas não podemos deixar uma minoria responsável falar para uma maioria que geralmente é silenciosa nas redes sociais, que são responsáveis, certo? Que agem conforme a lei, conforme a própria razoabilidade, o próprio o próprio discernimento, né, de entender o tempo que a gente vive, certo? De saber o tempo que às vezes de fechar, de restringir, tal, agir com razão, mas também entendendo que o poder público até pode restringir a atividade religiosa. Então, permitir 25%, 30% da lotação do templo, problema nenhum. É uma questão de saúde pública e é razoável que eles façam isso. Mas não pode se admitir a proibição da atividade religiosa, né? O que muitas cidades e estados estão fazendo. Não estavam restringindo, estavam proibindo. Né? Eu posso dar um exemplo certeiro, que foi a cidade de Ubá, a cidade onde eu nasci, onde eles não proibiram as reuniões, mas eles recomendaram que a atividade religiosa seja exercida através da live. Certo? O pastor, o padre, o ministro, né, religioso vai para a igreja com somente a equipe técnica ali, né, que vai estar por trás ali coordenando tudo, faz a transmissão. Eles recomendam, mas eles não obrigam, porque isso é inconstitucional. O lugar de culto é inviolável. A liturgia do culto não pode ser determinada pelo Estado. O Estado é laico, certo? Mesmo em tempos de pandemia, a gente não pode perder isso de vista. Okay? Então, muito cuidado com certas falácias, né? O próprio ministro Gilmar Mendes hoje falou que a ação lá do decreto do Estado de São Paulo estava querendo é legitimar o direito à morte, né? Quando não é isso. Não é isso. Então não caiam nesses clickbaits de manchete de jornal, que a gente já viu aí. Nenhum religioso de verdade está querendo se aglomerar de forma irresponsável para matar gente. Mas poder exercer a sua atividade religiosa pública, certo? De forma segura, de forma livre, como garante a Constituição Federal. Certo? E é claro, gente, que, obviamente, eu já falei isso aqui também numa live anterior, mas repetir é didático, quando a gente fala que a gente quer se reunir de forma pública, né, no culto, no templo, obviamente que a gente não está falando, a gente quer ir para o público porque a gente não encontra Deus no privado, né, na nossa casa, no culto doméstico. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo? Se nós não temos o templo, fazemos culto em casa. Se o pessoal da nossa casa não é crente, a gente faz live. Se não tem live, meu irmão, a gente fica sozinho no quarto aqui, fecha a porta e fala com Deus, certo? A gente dá o jeito de falar com Deus e a igreja não para. Não para. É importante a gente saber isso, certo? A gente não está querendo direito à morte, matar os outros, certo? Se você não quer ir para o templo, problema seu, fica em casa, certo? Mas não fique criticando quem vai para a igreja para adorar a Deus, para buscar a Deus, né? Exercer a sua religião de forma pública, coletiva, de certa forma, ainda que com todas as restrições. E é óbvio, gente, que os próprios pedidos que tinham nessa ação era para se reunir acatando as medidas de restrição do Estado ou do município. Certo? Ninguém está querendo aqui lotar 100% do templo sem distanciamento, nada disso.
Tanto que a própria liminar, que foi dada pelo ministro Nunes Marques na outra ação, relatada por ele, ele falou, tá, os governadores e prefeitos não podem proibir a atividade religiosa, porque que é garantida pela Constituição, protegida pela Constituição, desde que as igrejas sigam os protocolos de segurança, de saúde, certo? Da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, enfim, certo? Com as restrições de percentual de lotação, distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, medição de temperatura, enfim, todas as medidas para a gente se proteger, certo? Até porque, pelo menos eu falo pelos cristãos de verdade, nós cremos que Deus protege a gente dos males, cremos que Deus protege da Covid, creio que Deus nos livra, nos protege, nos faz milagres em quem já teve, ou tem, ou terá Covid, mas também não somos responsáveis de não nos cuidarmos, né? De não nos precavermos, nós não tomarmos as medidas necessárias para a gente se proteger. Então, vamos ter calma, certo? Pé no chão, independente do que acontecer, se a liminar porventura for derrubada lá para frente pelo plenário, não tem problema nenhum. A gente continua sendo igreja, a igreja continua indo para frente, se reunindo normalmente. Tá bom? E outra coisa, só para ilustrar para vocês, vou pegar aqui essa chaproca aqui do Vadimeco, para ler para vocês o que está escrito no artigo 5º da Constituição Federal, acerca da inviolabilidade do lugar de culto. Então, as palavras no direito são difíceis de pronunciar. Muito bem, deixa eu procurar aqui. Prisão, mandado de segurança, tá. X1, tá. É que eu não guardei o inciso que fala acerca da liberdade. Aqui, ó. Artigo 5º da Constituição, inciso 6. Diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Inciso 7. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, a própria Constituição não somente protege o local do culto e assegura a liberdade de crença, de consciência e de crença, como também reconhece a religião como uma forma de prestação de assistência social, garantindo que é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Esse é o próprio Estado Democrático de Direito do Brasil, reconhecendo a importância da igreja nesse âmbito social da coisa. Certo? Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se da obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Certo, pessoal? Agora vou dar uma lida rapidamente aqui no artigo do Código Penal, artigo 208. Já tem um tempo que eu não pego o Vadimeco, gente. Tempo. Já estou até perdido, já até esqueci como é que navega nesse bendito desse livro. CPC, Código Penal, artigo 208. Para vocês entenderem como essa proteção do lugar do culto vai além de uma mera proteção filosófica,
abstrata da Constituição. Artigo 208 do Código Penal. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. O parágrafo único diz que se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Então, para vocês perceberem que a proteção da liberdade de crença e de consciência e do lugar de culto, da inviolabilidade do local de culto, vai além de mera previsão abstrata. O próprio Código Penal estabelece uma pena, um crime, para quem perturbar uma cerimônia religiosa de qualquer natureza. Ok, pessoal? Então, vamos torcer e orar bastante para que os ministros do STF entendam o que o artigo 5º quer dizer, mas independente do que acontecer, a igreja não para. Ok, pessoal? Então, essa é a primeira coisinha que eu queria tratar. A segunda coisa é que, infelizmente, parece que de ontem para hoje morreram mais de 4.000 pessoas em decorrência da Covid ou de complicações da Covid. E é muito triste saber não só desses números, mas que muitos deles poderiam ser evitados. Não fosse o descaso de certas autoridades políticas, certo? Não fosse a irresponsabilidade de algumas pessoas, certo? Mas, de qualquer forma, são 4.000 pessoas, 4.000 famílias que estão enlutadas, que perderam seus entes queridos, pais que perderam filhos, filhos que perderam os pais, pessoas que perderam os avós, tios, primos, irmãos, certo? E é um período muito difícil que a gente está passando, e que o Espírito Santo possa confortar a cada familiar. Se você conhece alguém que está com Covid, certo? Desde o assintomático até aquele que está entubado, não deixe de orar por ele, não deixe de torcer, se preocupar, certo? E vamos tomar nossos cuidados, gente. Se cuida, quem tem que sair para trabalhar, muito cuidado, continue se cuidando, evitando ao máximo possível qualquer tipo de aglomeração, lavar bastante a mão, passar álcool em gel, usar máscara, certo? Máscara não é para tampar sua boca, é para tampar a boca e nariz, então vamos nos cuidar, nos prevenir, deixe mal e esperar, A gente está na guarda aí da liberação da vacina. Para eu que sou novo vai demorar pra caramba ainda, mas de qualquer forma a gente se alegra, em ver nossos avós, a minha avó já tomou a primeira dose, certo? Eu fico muito feliz mesmo, e graças a Deus, agradeço a Deus pela ciência, agradeço a Deus pelo SUS, Você tem que agradecer muito ao SUS, você deve muito a ele, certo? Então, muito feliz, por um lado, em ver essa esperança da vacina, mas por um lado triste, porque muitas pessoas têm ido embora, nos deixado, de forma súbita, e a gente não consegue entender, É muito ruim, mas que Deus possa confortar a cada familiar aí. Ok, pessoal, então vamos entrar no assunto principal da nossa live, que é, eu estava hoje, hoje a gente teve uma reunião na igreja de oração, pouquíssimos irmãos, nossa igreja que é uma comunidade pequena, e foi pouquíssimos irmãos mesmo, tudo com distanciamento direitinho. E eu estava lá pensando e tal, e veio essa ideia, vou fazer uma live hoje para leitura da Bíblia. Eu já fiz algumas lives onde eu faço uma pregação, uma reflexão na Palavra de Deus, mas hoje nós vamos ler a Palavra de Deus, e nesse decorrer aí eu vou recomendar uma literatura boa para te ajudar, muitas das vezes, a entender o contexto de certos livros. E hoje nós vamos ler aqui as 2 epístolas de Pedro, certo? Esse apóstolo de Jesus aí, muito importante. Escreveu essas 2 epístolas, bem pequenininha, certo? Então você que está me vendo aí, certo? Compartilha essa live com o pessoal, pega a Bíblia aí, se possível, certo? E vamos acompanhar aqui, porque tem um bocado de
de referência, muita coisa legal aqui. E lembrando que essa live vai ficar salva lá no IGTV, tudo direitinho. Eu acho que o Instagram tirou aqui aquela bendita restrição de 1 hora que estava tendo aqui no meu perfil. Eu acho que o Instagram tirou, né? Vamos conferir aqui depois de 1 hora se chegar nesse tempo aí. Mas parece que tirou. Na última vez que eu olhei, eu mandei uma mensagem para o suporte do Instagram e eles parece que resolveram o problema. Certo? Então, é isso. É isso. Então, muito bem, gente. Nós vamos estudar aqui as 2 epístolas de Pedro. Mas quem é o apóstolo Pedro? Quem é esse homem que escreveu as 2 epístolas aí? O apóstolo Pedro, ele era apóstolo de Jesus, certo? E se converteu bem no início do ministério de Jesus. Pedro, ele era pescador e atuava com seus irmãos, né? Tiago e João, todos eles filhos de um homem chamado Zebedeu, certo? Essa narrativa da conversão de Pedro, ela é muito bonita e muito poderosa em vários termos, porque ela não é somente uma conversão, a salvação, uma decisão de se entregar a Cristo, mas também ocorre um milagre. Se você olhar a sua Bíblia, abra ela aí, por favor, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 11, para nós entendermos como este homem que escreveu essas 2 epístolas se converteu ao Evangelho, se converteu a Cristo. Lucas capítulo 5, versículo 1. De qualquer coisa, gente, tem na parte inferior aí, você vai ver que tem um balão de fala e uma interrogação. Qualquer coisa, se tiver pergunta, certo? Pode deixar aí, ou então deixa aqui nos comentários. Né? Deixe aqui nos comentários a questão de imagem, de som, se está tudo direitinho. Aqui para mim o sinal está normal, graças a Deus. Né? Então, qualquer coisa, deixem aqui. Okay? Então, vamos lá. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11, que narra a conversão de Pedro. Diz assim a palavra de Deus. Eu estou lendo aqui na versão da Almeida, certo? Porque é mais fácil de eu navegar por ela aqui. Eu tenho a King James atualizada, a KJ aqui. Né? Se for necessário recorrer a ela, eu vou recorrer, mas eu vou ficar na versão da Almeida. Essa versão minha da Almeida é a Almeida Revista e Corrigida, né? A famosa ARC. Então, Lucas capítulo 5, versículo 1. Diz assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Pedro, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. Pedro, que era pescador, teve uma noite terrível em termos de resultado, de produtividade, e agora Jesus aparece para ele, pede o barco emprestado, porque o pessoal, a multidão, ficava na praia, né, em terra. E Jesus precisava falar para a multidão, em vez de ficar no meio da galera, certo? Jesus pediu o barco de Pedro, Jesus ficava em cima do barco, o pessoal na terra, e Jesus pregava lá, e Pedro ali também ouvindo a mensagem de Jesus. Tanto é que é por isso que quando Jesus diz a ele: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar, Pedro chama Jesus de mestre, entendendo que ele é alguém que sabia, né, do Antigo Testamento, né, da lei dos judeus, né, que era a Bíblia dos judeus, vamos dizer assim, e entendendo que Jesus é um homem inteligente, sabe o que sabia da lei, que sabia do Antigo Testamento, por isso que Simão chama Jesus de mestre. Então ele tem esse cenário de resultado ruim a noite toda daquilo que dava o sustento para Pedro, que Pedro era pescador. Mas então Pedro acata ao pedido de Jesus, mesmo sabendo
que ele ficou lá a noite toda e não conseguiu pescar nada, porque mandas, lançarei a rede. Ele obedeceu a palavra de Jesus. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Então, aqui aconteceu um milagre, né, que a gente costuma chamar de pesca maravilhosa. Né? Pescou a noite inteira, não teve resultado nenhum. Apareceu Jesus pedindo para que ele lançasse novamente a rede. Ele vai lá, lança e pegou tanto peixe que a rede quase rompia de tanto peixe que ele pegou. Além disso, era tanto peixe que o barco deles quase que afundou, né? Quase que foi a pique, a ponto dele ter que chamar os companheiros que estavam em outro barco para eles virem ajudar a pegar todo o resultado dessa pesca maravilhosa. Versículo 8, e aqui é a conversão de fato de Pedro. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Para mim, esse é uma das conversões, um dos episódios de conversão mais extraordinários da Bíblia. A gente escuta muito hoje músicas e pregações onde o ser humano quase que reivindica coisas que são nossas para Deus, dizendo: Deus, faça isso, eu declaro isso, eu determino isso, achando que nós temos algum tipo de poder de trazer coisas à existência, né? De mudar a nossa realidade com o poder da palavra, né? A lei da atração, confissão positiva, tudo isso vem dessa teimosia e dessa soberba do homem de achar que as nossas palavras têm poder para trazer coisas que não existem à existência, de pegar a nossa realidade e mudar somente com palavras. Isso tudo é balela dentro do reino de Deus. É Deus quem faz tudo, é Deus quem muda tudo, que faz o que quiser, que permite o que quiser, que decreta o que quiser. Nós somos servos de Deus. E a conversão de Pedro mostra justamente isso. Ele vê aquela situação. Olha, eu pesquei a noite inteira, não tive resultado nenhum. Apareceu esse cidadão pregando para o povo essa palavra. Eu sei que ele é um mestre, que é um homem inteligente, um homem que sabe da Bíblia, né, do Antigo Testamento, um homem que sabe de lei, é um homem divino. Ele, no meu barco, acontece esse milagre. Aí Pedro entende o seu estado de pecador. Porque a salvação é justamente... Porque o apóstolo Paulo vai dizer em uma de suas cartas, não me lembro agora qual delas é, que a primeira reação que a salvação causa nas pessoas é uma tristeza. Né? E Paulo chama isso de tristeza segundo Deus. Né? Que é nós percebermos o quão pecadores somos e o quanto a nossa vida estava indo para o lugar errado, nós estávamos indo para a direção errada, fazendo o que era errado, tudo que não prestava. E às vezes a gente fazia sem saber que a gente estava fazendo certo. Mas quando escutamos a palavra de Deus, ouvimos a pregação da palavra de Deus, aí gera a fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé nos dá acesso à graça, e pela graça nós somos salvos por meio da fé. Então, a conversão de Pedro mostra exatamente isso. Né? A primeira reação do homem quando escuta o Evangelho deve ser desse temor, né? O espanto que se apoderou de Pedro, entendendo não somente o que estava acontecendo, mas o estado dele enquanto pecador, mostra-nos o que é a salvação. A salvação é reconhecermos nosso estado de pecador e reconhecer que nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo que nós estamos falando sobre ele aqui nesta noite, que foi Jesus Cristo que salvou Pedro, certo? E deseja que você que está vendo essa live agora, ou você que está vendo esse vídeo depois aqui no IGTV, que você se entregue a ele, que você perceba o rumo que a sua vida está tomando, as atitudes que você está tendo, né, os comportamentos que você tem feito enquanto pessoa, enquanto indivíduo, e você agora entender
seu estado de miserabilidade, de pecador, de carente, de miserável, e entregar a sua vida para Cristo, que é a única solução dos seus problemas. Jesus não vem para ser uma solução dentre as soluções. Jesus é a solução para o problema do homem, e o problema do homem é o pecado. E o pecado entrou no mundo por conta da desobediência de Eva e de Adão. Mas agora Jesus morre na cruz, o Filho de Deus encarna, o Verbo que estava com Deus vem, se faz carne, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia e hoje está salvando, libertando, dando vida, e é isso que ele deseja fazer com você nesta noite, neste dia, nessa tarde, depende da hora que você estiver vendo esse vídeo. Jesus quer salvar você e te libertar da escravidão do pecado. E foi isso que Jesus fez com Pedro, que reconheceu o seu estado de pecador, de miserável, de miserabilidade. Pedro reconhece isso e decide se entregar para Jesus. E é por isso que a salvação, como diz aquela frase, né, que eu ouvi recentemente. A salvação você não pede. Jesus me dá aquilo que eu mereço. Né? A salvação você não pede justiça, você pede misericórdia. É muito triste, nós vemos hinos como aquele, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu, né? Me dá o que eu mereço, e coisas assim, frases de efeito que a gente escuta por aí. Nós estamos vivendo na época das frases de efeito, né? Dentro das pregações, que é muito triste, certo? E a gente não entende que nós merecemos o inferno. Por nós mesmos, nós não fizemos nada para merecer a salvação, nada. E nem depois de salvos, as bênçãos que Jesus nos dá, não é por recompensa, por comportamentos nossos. Se Jesus abre uma porta para mim, se Jesus abre uma porta para você, é pura graça, bondade, misericórdia, que você merece. Olha, você e eu não merecemos nada. Nós trabalhamos dia e noite porque nós não nos tornamos perfeitos pela salvação, mas a salvação nos livra da prisão do pecado e a santificação vai nos livrando do poder do pecado. Nós trabalhamos porque ainda somos inclinados ao pecado, somos ainda pecadores, mas agora pecadores salvos pela graça, nós ainda ofendemos a Deus com os nossos pecados. Não pode haver uma oração em nosso dia que a gente não peça perdão pelos nossos pecados, porque a gente peca todo dia, toda hora. E é por isso que nós precisamos de Jesus. Porque Jesus é a solução para o pecado do homem. Então Pedro se entrega aqui em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Versículo 9 vai dizer o seguinte, versículo 10, perdão. Vai dizer o seguinte: e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Pedro, que era pescador de peixes, que exercia essa profissão, agora se converte a Jesus, se entrega a sua vida a Jesus, e agora Jesus vai dizer para ele: a partir de agora você será um pescador de homens. Existe um propósito missionário por trás da conversão de Pedro, e isso a gente vai entender conforme a gente avança. Versículo 11: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Não somente Pedro, mas também Tiago e João, que eram seus companheiros de profissão. Então, aqui no capítulo 5 de Lucas está narrado a conversão desse personagem, desse apóstolo, que seria o apóstolo Pedro. Então, Pedro se torna apóstolo e dentro do círculo dos 12 apóstolos, Pedro era um dos mais chegados de Jesus. Eu disse aqui numa live anteriormente, aprendi isso muito com meu pai. Jesus tinha 3 círculos de amizade. Jesus tinha os 12 apóstolos com quem ele conversava, certo? Com o povo falava por parábolas, mas para os 12 explicava as parábolas, explicava o significado. Dentre os 12 havia um círculo mais fechado, que eram 3, Pedro, Tiago e João. Por exemplo, quando Jesus vai para o Monte da Transfiguração, eles chegam no pé do monte,
com os 12, Jesus e os 12. Mas quem sobe lá para o alto do monte é só Jesus, Pedro, Tiago e João, porque eles eram mais próximos de Jesus. E dentro desses três, a Bíblia relata que havia um homem que era aquele a quem Jesus amava, que era João, que era o mais íntimo dos apóstolos, mais íntimo de Jesus. João escreveu um evangelho, escreveu 3 epístolas, escreveu o Apocalipse, foi o último dos apóstolos a morrer, foi exilado na ilha de Patmos, um apóstolo muito importante. Então, Pedro fazia parte desse círculo dos 3. Era ele, Tiago e João, os mais próximos de Jesus. Certo? Nós podemos também ler, dentro da trajetória de Pedro enquanto apóstolo, e mesmo depois que Pedro se tornou líder da igreja primitiva, que Pedro ele tinha uma personalidade muito forte, principalmente na época do ministério de Jesus. Então você vai ver Pedro bastante impulsivo, né, que fala na lata, que não tem papa na língua, que não guarda nada para ele, certo? E essa impulsividade, essa ousadia de Pedro, por vezes vinha para o bem, por vezes vinha para o mal, para a repreensão de Jesus. Por exemplo, no episódio onde Jesus anda por cima da água, né, que está narrado lá em Mateus capítulo 14, vocês vão ver aqui um exemplo dessa ousadia, dessa intrepidez de Pedro, do apóstolo Pedro, que veio para o bem, que veio para trazer um benefício para Pedro. Mateus capítulo 14, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar. Bom, olha só, Jesus estava com os 12 e a multidão. Jesus fala, vocês, os 12, pega o barco e vai para o outro lado do lago de Genezaré, enquanto Jesus está aqui. Jesus despede da multidão, vai para o monte orar, e os discípulos já no meio do mar. Só para vocês entenderem a posição de cada um aqui. Versículo 24. Mateus capítulo 14, versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Jesus, que estava na terra, foi para o barco. Como que Jesus foi para o meio do barco? Andando por cima da água. Certo? À 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Gente, obviamente, a gente também não pode julgar os discípulos, por mais que ele já estivesse com Jesus já tinha um tempo, mas isso é algo que Jesus nunca tinha feito, certo? Andar por cima da água. E é óbvio que se a gente estivesse no lugar deles, estava no barco, né? Você e os seus companheiros discípulos. E do nada aparece um cara andando por cima da... É lógico que a gente vai ficar com medo. Né? Essa é uma reação normal do ser humano. Certo? Então, os discípulos se assustaram, dizendo ao fantasma, gritaram com medo. Jesus, aí, versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E aí, olha aonde que entra a ousadia de Pedro, a intrepidez do apóstolo Pedro. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Olha só, na lata, né? Tá todo mundo com medo, achando que é um fantasma. Jesus está chegando. Jesus fala, gente, sou eu, não temas. Aí Pedro, se é tu mesmo, manda que eu vou te encontrar aí por cima da água. E aí Jesus vai lá e autoriza Pedro a chegar perto dele. Versículo 29, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Então, olha a ousadia de Pedro contribuindo para um episódio fantástico da sua vida.
né, essa intrepidez, essa coragem, essa ousadia de Pedro, servindo para que ele tivesse uma experiência única. Porque nenhum dos discípulos se candidatou a isso. Mas ele, como ele era direto e reto, papo reto, foi direto. Se é tu mesmo, se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo, manda eu chegar aí perto de você, do Senhor, andando por cima das águas. E Jesus vem, e Pedro anda por cima das águas. A ousadia de Pedro fez ele viver experiências fantásticas. Assim é com a gente, certo? A Bíblia vai dizer que Deus não nos deu o espírito de temor. É claro que a gente não crê, né, por mais que a gente não enxergue por vista, mas sim por fé. Obviamente que não é uma fé irresponsável, certo? Não é uma fé irracional, por assim dizer, certo? Mas essa ousadia saudável deve ser algo que norteia a nossa vida enquanto cristãos. Porque por conta da ousadia que nós temos, nós vivemos experiências que muitas pessoas não vivem. Porque não são ousadas. Preferem se contentar com um nível de profundidade com Deus, de profundidade de relacionamento com Deus, de leitura da Bíblia, de oração. Pessoas falam, estou aqui, vou estacionar aqui, certo? E vou ficar aqui parado. Estou na minha zona de conforto, na minha zona de segurança. Quem ousa mais, quem tem mais ousadia, experimenta coisas mais profundas com Deus, e assim foi com Pedro, que andou por cima das águas por conta da sua ousadia. Então é essa personalidade forte de Pedro, essa personalidade impulsiva, vindo para bem. Mas também essa mesma ousadia, essa intrepidez, essa coragem, essa impulsividade de Pedro também serviu para uns belos puxões de orelha de Jesus. Nessa própria passagem, quando Jesus anda por cima das águas, Pedro está andando aqui por cima das águas, indo em direção a Jesus. Enquanto o foco está em Jesus, Pedro está indo. Está indo sem parar, tranquilo. Quando Pedro tira o foco de Jesus e começa a focar nas ondas, no vento, que estava açoitando o barco, e o vento era forte, o vento era contrário, Pedro começa a afundar. Aí Jesus, ele pede, né, Senhor, salva-me. Jesus vai lá, estende a mão e tira Pedro dali. E o que ele diz para Pedro? Versículo 31. Mateus capítulo 14, versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas vamos para outro exemplo de quando essa personalidade foi para o mal, que é quando Jesus estava sendo preso. Né? Jesus estava com os discípulos, isso está em Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 18, versículo 1. Você tem a Bíblia? Abre aí para a gente. João capítulo 18, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus dito isto, todas as últimas instruções dos discípulos e a oração final, isso está no capítulo capítulo 13 de João até o capítulo 17. Capítulo 8. Tendo Jesus dito isto que? Todas essas instruções dos capítulos anteriores e a oração final do capítulo 17. Tendo dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, que não é o horto florestal lá de Ubá, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, foi para aquele local com lanternas e archotes e armas. Versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus, sou eu.
e Judas, que o traía, estava também com eles. Versículo 6. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu, novamente, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito. Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então, Simão, Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então, o pessoal foi prender Jesus de fato, depois de combinar o preço da traição ali por parte de Judas. E ali na hora que o pessoal vai para cima de Jesus, Pedro, impulsivo, sempre sem pensar muito, já bate pronto, partiu para cima do servo lá do soldado, tirou a espada da bainha, meteu uma espada na orelha do coitado, arrancou a orelha do rapaz fora, certo? E aqui no texto de João não fala, mas nos outros evangelhos, porque essa mesma passagem é mencionada em Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14 e Lucas capítulo 22. Fala que Jesus pegou a orelha que estava cortada e colocou de volta no soldado, dizendo a Pedro o seguinte, mete a tua espada na bainha, porque todos aqueles que matam pela espada, morrem pela espada. Mostrando que não era isso que Jesus veio fazer. Jesus tinha que morrer mesmo, e mesmo que Pedro matasse todo mundo ali, na espada, e Jesus falasse, ok, pode ser, certo? Jesus ia morrer da mesma forma. Se não fosse ali, seria mais para frente. Certo? Jesus está dizendo para Pedro que não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Está dizendo o seguinte, não adianta. O cálice foi dado para mim. Eu tenho que morrer. Isso tem que acontecer. Então não adianta você puxar a espada da bainha, matar todo mundo aqui, bancar o justiceiro gospel, certo? Porque não vai dar certo. Porque é para acontecer. Eu tenho que morrer. Esse é o meu propósito. É para isso que eu vim. Eu vim para a salvação. Certo? Essa é a missão de Jesus, que é imprimida nessa passagem aqui de João, capítulo 18. Então, essa ousadia dessa personalidade forte de Pedro, às vezes aflora para o bem, como foi no episódio dele andando por cima das águas, de viver uma experiência fantástica, quanto para o mal, de no final da vida, sabendo que Jesus tinha que sofrer o que sofreu, dar essa mancada e cortar a orelha do coitado do seu lado fora. Sorte que Jesus foi lá e consertou a burrada que Pedro fez. Certo? Então nós sabemos que Pedro tem essa personalidade forte. Fora isso, você, principalmente durante o ministério de Jesus, o apóstolo Pedro é bastante inconstante em relação à fé. Nós já mencionamos essa passagem onde Jesus anda por cima das águas, que Pedro começa a afundar. Jesus chama ele de homem de pequena fé, porque tirou o foco de Jesus e começou a focar nas ondas e nos ventos que eram contrários ao barco. Mas você vê essa inconstância de Pedro se aflorando, por exemplo, quando no final da vida Jesus está lá e ele diz o seguinte, convém que o Filho do Homem venha padecer, sofrer na mão dos homens e ressuscite ao terceiro dia. Aí Pedro vira para Jesus e fala o seguinte, Jesus, tem piedade de si mesmo, você não precisa passar por isso. Não, para que você precisa sofrer, morrer? Você é um cara tão legal, tão bacana. Não precisa sofrer isso não. Tem misericórdia de si mesmo. Jesus olha para dentro da bolota dos olhos de Pedro e fala assim, arreda, Satanás, porque não entendes nada sobre o reino de Deus, das coisas de Deus, mas somente entendes do reino dos homens, das coisas dos homens. Pedro, que era apóstolo, foi usado por Satanás para tentar, de alguma forma, convencer a Jesus de não ir adiante no seu plano redentor.
Certo? Então, Pedro era bastante inconstante, né, de ser chamado de homem de pequena fé por Jesus, por mais de uma ocasião, se não me engano, foi usado por Satanás. Né? Depois que Jesus é preso, Pedro vai acompanhando Jesus de longe, e aí uma hora o pessoal que estava perto ali, perceba, mas você não é aquele cara que andava com Jesus? Você não é aquele discípulo, não sei o quê? Ele fala, não conheço Jesus. Ele nega Jesus 3 vezes, como o próprio Jesus havia dito. Né? E mais uma vez, lembrando aqui, dessa personalidade impulsiva de Pedro, né, que Jesus fala, ó, vou morrer, não tem jeito não, tal. E aí Pedro vira para Jesus e fala o seguinte, ó, se necessário for, eu não vou... aliás, perdão. Jesus fala o seguinte, ó, eu vou morrer aí, que todos vocês vão se escandalizar em mim. Certo? Aí Pedro fala assim, ainda que todo mundo se escandalize, eu não vou escandalizar, não. Se necessário for, eu até morro com você também. Aí Jesus vira para ele, você vai mesmo dar a vida por mim? Você não vai se escandalizar, não? Em verdade, eu te digo que você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. O que acontece? Pedro nega Jesus 3 vezes. Certo? Então, Pedro era bastante constante, essa personalidade forte, às vezes por bem, mas muitas vezes por mal. E ele era o discípulo que mais toma puxão de orelha de Jesus. De Pedro, você tem que ter fé, Pedro. Você tem que parar com esse negócio de incredulidade, parar de ser assim. Jesus foi moldando Pedro, porque vamos voltar na conversão. Havia um propósito missionário. Pedro seria pescador de homens. E entre o tempo em que Deus faz uma promessa, o cumprimento da promessa, e o cumprimento da promessa de Pedro vai ser lá em Atos dos Apóstolos, depois que Jesus morre, ressuscita e tal, entre a promessa e o cumprimento dela existe o processo. E nesse processo de Pedro, Jesus foi moldando o caráter de Pedro. Pedro inconstante, muito impulsivo, né, complicado e tal, mas alguém de potencial e com propósito, com uma promessa sobre a vida dele, uma promessa missionária. Certo? Então Jesus foi trabalhando na vida de Pedro durante todo o seu ministério. Mas Jesus vai lá, morre, ao 3º dia ressuscita, e aí Pedro se torna o líder da igreja primitiva. Jesus sobe aos céus e diz o seguinte, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Depois que for revestido de poder, você sai de Jerusalém, vai para a Judéia, vai para Samaria e depois para os confins da terra. Olha o propósito missionário aí de Jesus. O que acontece? Quando em Atos 2 o Espírito Santo desce, as pessoas começam a falar em novas línguas, tudo está lá em Atos capítulo 2. O povo não obedece ao mandamento de Jesus. Porque Jesus falou, fica em Jerusalém até o Espírito Santo vir. Depois, vaza daqui. Vai para a Judéia, vai para Samaria, vai pregar o evangelho para toda criatura. Como Jesus havia dito lá no final do evangelho de Marcos. Né? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Só que eles não obedecem. Ficam em Jerusalém até o Espírito Santo descer, depois ele desce e eles continuam em Jerusalém. Aí Jesus vai pegar uma bomba atômica chamada Saulo de Tarso e vai jogar no meio de Jerusalém. Começa uma perseguição intensa contra os cristãos e aí o povo espalha. Né? Porque o que Deus falou tem que cumprir. Né? Seja as pessoas fazendo por espontânea vontade ou por livre espontânea pressão, que foi o que aconteceu. Certo? Então Pedro, depois que Jesus vai embora, né, é assunto aos céus, Pedro se torna essa figura de liderança da igreja primitiva lá em Atos dos Apóstolos. Né? E essa promessa é um cumprimento do que Jesus disse para Pedro lá em João capítulo 21. Se você tem a Bíblia aí, abra ela, João capítulo 21. Gente, está tudo bem aí? Imagem, vídeo. Imagem e áudio aí, tá tudo certinho, gente. Dá o feedback aí. Não me deixe falando sozinho aqui não, gente. E aí compartilha a live com seus amigos. Com o pessoal aí do seu Instagram. João capítulo 21. Vou ler versículo 15 até o versículo 19. Nessa passagem aqui, Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado e vai aparecer agora para Pedro. Versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas,
amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe uma segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito uma terceira vez, amas-me? E lhes disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá a ti e te levará para onde tu não queiras. Esse apacenta as minhas ovelhas, que Jesus repete aqui para Pedro 3 vezes, é um reforço, de certa forma, é Jesus endossando a promessa missionária que repousava sobre Pedro. Desde a sua conversão, de que ele seria pescador de homens. Por quê? Nessa passagem aqui, você vê que Pedro ficou muito perturbado depois que ele negou Jesus. A Bíblia vai dizer que ele sai do local onde ele negou a Jesus de forma e chora amargamente. A Bíblia não dá muitos detalhes, só simplesmente fala isso, mas você consegue imaginar o psicológico de Pedro nesses 3 dias de silêncio? Jesus morreu, e agora? Tem que esperar 3 dias. Imagina a cabeça de Pedro, que havia feito uma burrada sem tamanho, não tinha como pedir perdão pessoalmente para Jesus. Como é que ele ia fazer? Ele não ia ter paz. E quando Jesus volta, ressuscita e aparece para Pedro, você vê que Pedro está meio esquisito. Se você ler o capítulo 21, o capítulo 20 e o capítulo 21 do Evangelho escrito por João, você vai perceber que Pedro está meio esquisito, meio desanimado, tal, e Jesus chega para ele e dá essa injeção de ânimo em Pedro, dizendo que ele ia apacentar as ovelhas dele. Certo? E é interessante que a maioria dos pregadores costumam utilizar aqui um jogo de palavras, porque Jesus falou do amor tal, aí tem o amor ágape. O amor ágape é um amor divino. Só que não é isso. O amor ágape não é amor divino. O amor ágape é um amor acima de tudo e de todas as coisas, mas não é um amor divino. Tanto é que a Bíblia vai dizer sobre um personagem no ministério de Paulo chamado Demas, que era cooperador de Paulo por um tempo, mas depois abandonou o evangelho, largou tudo. Ele vai dizer o seguinte, e Demas desamparou a Paulo, amando o presente século. Ou seja, Demas se desviou do caminho da verdade, se apostatou da fé. Certo? E Demas me desamparou amando. Esse amando no grego é o mesmo ágape que aparece aqui. Se o ágape é o amor divino, como é que existe um amor divino que faz a pessoa abandonar tudo, se apostatar da fé? Então, ágape não tem nada a ver com amor divino, não, gente? É amor acima de tudo e de todas as coisas. Certo? É isso que está escrito aqui em João, capítulo 21. Ok? Então, Paulo se torna esse líder da igreja primitiva, como um cumprimento da promessa missionária de Pedro. Pedro, numa das pregações, consegue 3 ou 5 mil pessoas, não me lembro aqui agora o número exato, mas Pedro depois é preso. Acontece várias coisas com o apóstolo Pedro, ele se torna essa figura de liderança na igreja primitiva de Atos dos Apóstolos aí. Tanto é que os católicos romanos, acreditam que o Pedro foi o primeiro papa, porque ele ocupou essa posição de liderança na igreja. Claro que nós não cremos que Pedro, nós cristãos protestantes, com todo respeito aos católicos romanos, nós não cremos que Pedro foi papa. Pedro exerceu uma figura de liderança, mas não era papa, e principalmente Pedro não era infalível naquilo que ele falava, como os católicos romanos creem em relação ao papa. Tudo aquilo que o papa fala ex cátedra, ele é infalível, certo? Coisa que a gente não crê. Gente, está aparecendo aqui contagem regressiva no Instagram, não resolveu o meu problema. Então, vou fechar essa live aqui e vou abrir uma outra
pra gente continuar o nosso estudo aqui, tá bom, pessoal?